Eu gastei 16 mil em mangá. Salve Brasil! Pra quem não me conhece, meu nome é João Kleber. Pra quem me conhece, meu nome também é João Kleber. E eu faço vídeos sobre cultura pop, seja lá o que isso significa. E eu tô começando um podcast de entrevista esse ano muito foda. E eu falei esse título pra chamar a tua atenção, porque o algoritmo é foda, é assim que funciona. Cara, eu queria saber de vocês, tipo assim, vocês colecionam alguma coisa? Tem gente conhecido meu que coleciona camisa de futebol, inclusive eu vou deixar o Instagram dele na tela, na descrição. Eu queria muito colecionar, eu tô muito... Cara, no final de ano eu fiquei muito apaixonado por 3 camisas de futebol. A do Napoli de Halloween, a do Chelsea, preta, e a camisa do Arsenal, que homenageia a temporada de 97-98. Só que é muito caro, eu não tenho bala na agulha. Tem gente, amigo meu, que coleciona tênis, que eu acho que inclusive é mais caro do que colecionar camisa de time, mano. Uns amigos meus colecionam Jordan, sei lá, outro tênis muito foda. Um cara que eu não coleciona, mas que gosta muito de tênis é o Luigi, e também tem o Marcos Mion, né, velho? Assim, então o que acontece? Eu não diria que eu coleciono livro nem mangá. Tudo que eu compro eu tento ler, tá ligado? Cara, quem diria que eu estaria fazendo um vídeo falando sobre isso? Tudo que eu compro eu tento ler. Mas tem algumas coisas da minha coleção que eu paguei mais caro e eu tenho um apreço maior por determinadas características, sabe? E é por isso que eu gastei 16 mil em 2 mangás, que se tornaram, um deles pelo menos, se tornou a joia da minha coleção. Calma, que eu já vou explicar o que é. Cara, tomara que vocês estejam curiosos, tá ligado? Que eu tenha prendido a atenção de vocês num vídeo mais simples. Eu vou mostrar que mangás são esses, que história é essa, no final do vídeo, porque é aquela coisa, né? Eu tenho que prender a atenção, mas antes eu vou mostrar quais são as joias da minha coleção. Não se esquece, cara, eu tenho que ficar bom nisso, velho, tipo sabe? Se inscreve no canal, assina o sininho, falar, se inscreve no... Tá, calma. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, comenta o que você coleciona, quais são as joias da sua coleção. Eu falando aqui, eu acabei de me tocar que eu devia ter pego mais coisa, mas bora pro vídeo então, depois da vinheta. Cara, toda vez que eu falo isso eu me sinto um youtuber muito profissional. Então, eu comecei a ler gibi, eu acho muito engraçado, porque gibi, sei lá, parece meio infantiloide, mas não é. Mas força. Eu comecei a ler histórias em quadrinhos, primeiro quando eu era criança, que eu lia mangá, que pra mim era uma coisa diferente de gibi. Daí depois eu comecei a ler os gibis de super-herói, da Marvel. Eu lembro que o primeiro gibi que eu comprei foi um gibi do Homem de Ferro, em que eu acho que era uma prévia do Homem-Aranha Superior, que é aquela fase em que o Homem-Aranha, o Peter Parker, troca de corpo com o Dr. Octopus, sabe? Daí beleza, pra mim, história em quadrinho era só mangá ou super-herói. Daí em 2017, mano, por aí, eu tomei contato com uma história em quadrinho chamada Meu Amigo Dahmer. Inclusive eu tenho aqui, só que eu não peguei. E, cara, era a biografia de um serial killer. E eu fiquei muito encantado. Caralho, mano, dá pra contar uma história em gibi de um serial killer? Daí eu conheci o Pipoca Nanquim através de um vídeo chamado Melhores Quadrinhos do Batman, quadrinhos diferentes do Batman, promoções da Amazon. Daí eu descobri que ele, além de um canal, eles eram uma editora. E daí comecei a ler e nunca mais parei. E, felizmente ou infelizmente, eu acabei tomando tanto gosto pela coisa que de vez em quando eu compro gibis antigos. Eu tenho na minha coleção, por enquanto, eu já vou explicar o porquê, a primeira história em quadrinhos em que a Amanda Waller aparece. Eu tenho também um gibi antigo do Superman, com essa capa linda. Eu tive, e eu dei de presente para um entrevistado.
Cara, entrevistado, né? Eu dei de presente pra um cara que foi no meu podcast, o PJ Brandão, da página HQ Sem Roteiro. Eu tive uma das primeiras aparições do Namor, a revista gringa. Só que daí eu também tenho eu tenho algumas coisas autografadas que são muito especiais pra mim. Eu não sei se vocês conhecem o Pipoca Nanquim, como eu falei, eles são uma editora e um canal do YouTube que fala sobre cultura pop em geral. E a Santíssima Trindade é o Bruno Zago, o Alexandre Calari e o Daniel Lopes. E os três já escreveram uma história em quadrinhos. A história em quadrinhos que o Bruno Zago escreveu foi Ogiva, que ele escreveu junto com o Guilherme Petreca e virou um filme que eu financiei. Olha que foda, né, mano? Olha que da hora. Tá vendo o que vocês podem fazer, mano? Já pensou se um dia eu fizer um filme? Pô, vocês podiam financiar, né, velho? Vamos combinar. Mas quem financiasse, ganhava, uma das recompensas era ganhar... Apoiasse, né? É melhor que financiar. Uma das recompensas era ganhar a história, Ogiva, com o roteiro do filme e um bookplate autografado pelo Bruno Zago e pelo Guilherme Petreca. Cara, isso aqui é muito especial pra mim, eu tenho que botar numa moldura, né? Eu acho melhor. Mas olha que da hora, velho. É muito bom ter autógrafo de quem você conhece, de quem você admira. Se bem que é mais da hora quando você pega o autógrafo. Eu, no caso, não peguei o autógrafo do Bruno, né? Eu comprei, e do Petreca. Eu comprei e veio isso junto. Dito isso, o que eu vou falar pra vocês? Eu não conhecia esse esquema de bookplate, que é, sei lá, basicamente tipo um cartão com uma ilustração com a assinatura dos artistas. A primeira vez que eu tomei conta disso foi quando o Pipoca Nanquim lançou o gibi Horácio, que eu tô aqui. Cara, eu tô me sentindo muito vlogger, velho. Pra quem não sabe, o Horácio é aquele dinossauro do Maurício de Souza, que é tipo o alter ego do Maurício. E o Maurício, enfim, é o personagem favorito, talvez um dos personagens favoritos que ele criou, tal. E o Pipoca Nanquim lançou em 4 volumes, em uma caixona, tudo que o Maurício publicou, inclusive algumas tiras inéditas, que, tipo, nunca tinham sido publicadas nos tabloides infantis, no suplemento infantil. Suplemento infantil eu acho uma expressão muito engraçada, porque, tipo, parece uma criança bombada, sabe? Você logo pensa, porque suplemento... Olha o book do pai. Suplemento, você pensa, tipo, na Growth, coisas assim. Enfim, eu comprei, se eu não me engano, o volume 2 da coleção, são 4 volumes. E o que vinha nessa coleção? Um bookplate autografado do homem, do Maurício de Souza. Eu não sei se eu já falei aqui uma vez, mas às vezes quando eu tô numa festa pra puxar assunto, cara, que moleque esquisito, né, que fica fazendo isso. Quando eu tô numa rodinha de amigos, eu falo só pra, tipo assim, só pra puxar na roda. Olha aqui, tem a Maurício de Souza 2021 e o meu é o número 911 de 1000, cara, que puta honra, hein? Enfim, eu tava falando que quando eu tô numa festa, às vezes pra puxar assunto, mas isso numa rodinha de mais conhecidos, eu falo que o Maurício eu pergunto, quem que é mais famoso? Maurício de Souza ou Luciano Huck? Daí geralmente as pessoas falam de maneira errada que é o Luciano Huck, mas daí eu falo, não, é o Maurício de Souza. E daí começa o bafafá, né? Ah, o João tá certo, o João tá errado, na maioria das vezes eu tô errado. Mas eu acho que o Maurício de Souza é famoso pra caralho, mano. Óbvio que esse pai que é o Luciano Huck é mais famoso. Mas eu acho que se o Maurício de Souza for num shopping, eu acho que ele mal vai conseguir andar. Mano, eu acho que, tipo, gente de vários... Como é que é a faixa? Acho que de vários segmentos sociais, rico, pobre, de vários segmentos financeiros, tem aquela coisa da publicidade classe A, B, C, D. Gente de vários segmentos conhece ele e ia pedir pra tirar foto. Meus pais conhecem ele, minha avó conhece ele, minha avó tem 80 anos. Conhece não literalmente, né? Sabe quem ele é. Então eu acho, mano, que não dá pra subestimar o Maurição. Inclusive ele fez 90 anos, né, mano? Que bizarro.
Eu mostrei esse exemplar aqui, não é esse exemplar que veio o bookplate. Mas uma vez eu tava numa livraria, eu acho que era Martins Fontes, e o Alexandre Calari, o Bruno Zago e o Daniel Lopes estavam lá. E daí eles foram, acho que era só um encontro, tá ligado? Com os fãs, e eles iam autografar alguma coisa do Pipoca Nanquim. E óbvio que eu não podia perder a chance, eu tava em São Paulo, né? Meu pai mora lá, e eu acabei comprando isso aqui e pedindo pra eles assinarem. Olha que foda, mano! Na época eu fiquei com um desejo muito grande de ter um dia conseguir a assinatura do Maurício e do Silvio Almeida, porque o Silvio Almeida, o ex-ministro dos Direitos Humanos, ele escreveu o prefácio disso aqui. Se eu não me engano, velho. Ou eu tô viajando, escreveu um pós-fácio. Ah, será que eu tô viajando, mano? Acho que eu tô. Enfim, na época eu tinha esse desejo e tal. Não, ele escreveu o pós-fácio. Aqui. Só que daí, mano, ele se meteu em polêmica, né? Eu não tô nem julgando se ele é inocente ou não. Mas, cara, muito da hora ter o autógrafo deles. Eles são gente boa demais, mano. Vocês já conheceram alguém que vocês, tipo, admiravam? Enfim, eu tô mostrando as joias da minha coleção. Depois, cara, na CCXP do ano passado, na CCXP de 2023, eu conheci... Cara, inclusive... Tava aqui em algum lugar. Eu peguei 3 autógrafos. Foram 3? Foram 3. O primeiro deles é do Eduardo Risso, que é argentino, fez muita coisa gringa. Meio que tudo é gringo, né? Porque ele não é nosso. Tipo, ele não é brasileiro. Mas ele fez muita coisa no exterior. E uma das minhas HQs favoritas do Batman é... Legal, né? Uma das minhas HQs favoritas do Batman, eu não sei o nome de cor. Noite de Trevas. Eu achava que era Noite das Trevas. Noite de Trevas. Uma história real do Batman. Isso aqui é foda. O roteiro é assinado pelo Paul Dini, que foi o roteirista, praticamente o co-criador da série Batman dos anos 90, praticamente o co-criador da Liga da Justiça, do desenho da Liga da Justiça, Liga da Justiça Sem Limite, que é uma obra-prima. Eu tenho 23 anos, mano. E eu tenho muita nostalgia disso porque eu assisti no SBT. Enfim, isso aqui não tinha como dar errado, tá ligado? Ilustração do Eduardo Risso e roteiro do Paul Dini. E é uma história biográfica, mano, que envolve o Batman. O Paul Dini, ele narra o período dele em que ele trabalhou no desenho animado do Batman, em que ele criou tudo, junto com outras pessoas, claro. Mas ele narra um momento difícil da vida dele, em que ele não estava se aceitando, não estava aceitando o corpo dele, porque ele era e até hoje é uma pessoa com sobrepeso, ele estava tendo problema na vida amorosa e ele foi vítima de um assalto. E daí isso mexeu muito com ele se sentiu muito fragilizado, sabe? E é muito legal que ele reflete o que esse personagem fictício é pra ele, o Batman. E é muito da hora, mano, porque o Batman aparece pra ele, ele interage com o Batman na cabeça dele, lógico. Não que isso, eu acho que não tenha acontecido, ele realmente alucinar com o Batman. Mas o fato é que ele conversa com o Batman, ele conversa com outros vilões do Batman. O Coringa tá aqui na capa, a Arlequina era venenosa, Duas Caras. Isso é muito bacana. E a arte do Eduardo Risso é um esculacho. Tem um momento aqui, mano, cara, eu tô me sentindo muito youtuber, velho. Tipo o Thiago da Comics Zone, até o Alexandre Link. Ó, o charada aqui. Tem um momento muito tocante. Foda-se, não sei se é spoiler. Olha o charada. Lembra muito a arte da HQ Load das Bruxas. Tem um momento em que ele tá se questionando se o trabalho dele é importante, se vale a pena. E daí ele tá com uma camisa dos Looney Tunes, no qual ele trabalhou. E daí o homem que trabalha na loja em que ele tá, reconhece a camisa. E fala... Aí ele pergunta, você trabalha nesse desenho? E ele fala assim, pô, esse desenho é sensacional. Eu e minha esposa, a gente gosta de assistir junto. Ela tem câncer. É um dos únicos momentos em que ela ri. Cara, isso na época mexeu muito comigo. E óbvio que eu peguei autógrafo do Eduardo Risso. Cara, foi sensacional, ele foi um gentleman comigo. Olha que autógrafo da hora. Ele escreveu meu nome com uma caneta dourada. E eu acho que isso aqui é tipo
São tipo os balões de recordatório, sabe? O balão de fala de uma HQ. Mas eu vou falar pra vocês, ele foi um gentleman, só que eu falei inglês com ele, eu não falei espanhol, porque meu espanhol é horrível. E olha que eu vou pra Montevidéu. Já ia falar baixo. Eu vou pra Montevidéu no final do ano. Eu não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas eu fui pra Montevidéu no final do ano, espero ter sobrevivido, até bater na madeira aqui. E eu não sei nem como eu, enfim, eu me comuniquei, eu vou me comunicar com as pessoas de lá. Mas o meu inglês é bom, o meu espanhol é horrível. E daí eu fui falar inglês com ele. E eu senti que ele não gostou muito. Eu senti que ele broxou muito, que ele queria falar um espanhol, velho. Mas pode ser coisa da minha cabeça. Na mesma CCXP de 2023, foi uma CCXP muito louca, gurizada. Eu lembro que eu tava no painel do Duna 2, que já lançou, e, cara, foi muito da hora ver o Denis Villeneuve, o Timothée Chalamet, a Zendaya, de longe, assim, a Florence Pugh, acho que o Austin Butler tava. E eu lembro que eles deram pra todo mundo uma camisa branca. Só que uma pessoa recebeu uma camisa preta do Duna. E essa pessoa subiu no palco e conheceu eles. Isso foi muito da hora. Mas, pena que não fui eu, né? Mas eu lembro que nessa CCXP eu acabei conhecendo a lenda Roy Thomas, velho. Um dos escritores mais importantes do mercado norte-americano. O cara escreveu O Motoqueiro Fantasma. O cara escreveu o Conan, inclusive eu tava pensando em comprar um ônibus do Conan pra ele autografar, mas não valia a pena. Como é que é? Você é louco, não compensa. E o que eu acabei levando? O 100º lançamento da editora Pipoca Nanquim, Tarzan. Sim, o homem autografou, gurizada. Olha que foda, velho. Porque eu fico arrepiado até hoje, mano. Ah, velho. Puta que pariu. E o cara foi um gentleman, mano. Sabe o que eu tava pensando? Engraçado, né? Esse vídeo não é um bait, né? Porque eu vou mostrar o que eu gastei 16 mil, qual foi o mangá que eu gastei 16 mil. Mas isso aqui, eu usei isso pra chamar a atenção de vocês, daí eu mostrei outras coisas da minha coleção, e eu acabei ainda por cima falando um monte de assunto aleatório. Cara, a gente não deve gostar de uma empresa, sabe? Tipo, a gente deve gostar dos produtos dela, se é bom pra nós, mas não pode ser fã de uma empresa. Isso eu acho meio perigoso. Mas, dito isso, eu meio que sou fã do Pipoca Nanquim, tá ligado? Os caras produzem conteúdo, são gente boa, tem opiniões muito boas que eu concordo, não só sobre, sei lá, cultura pop, sobre outras questões, economia, literatura, produtos de mídia, assim, economia, política, enfim. E a gente se torna fã deles. E daí, eu lembro que no lançamento número 50 deles, que 50º, eu acho, os caras vão achar que eu sou burro, né? Foda-se. Talvez eu seja. No 50º lançamento deles, que foi Canon, eu achei muito foda, comemorei. Eu lembro que quando o Junji Ito veio, quando eles encontraram ele, eu comemorei também. E no 100º lançamento deles, eu também comemorei. E não só comemorei, como comprei, né, velho? Porque isso foi do caralho, mano. Isso foi do caralho. Lembro uma vez também, cara, que... Vocês lembram dessa polêmica? Que eles iam lançar... Eles lançaram, né, uma HQ sul-coreana que... Ó, pai... o pai podia estar mais bonito, né? Eles lançaram uma HQ sul-coreana chamada Grama. E eu achei isso até meio interessante, talvez meio preconceituoso. Eu achei exótico um gibi que não fosse nem do Japão, nem da Europa, nem dos Estados Unidos. O sul-coreano, e o tema era sobre guerra, era sobre uma garota que foi uma escrava sexual durante a ocupação japonesa na Coreia do Sul. E eu pensei, vou comprar, mas não vou comprar na pré-venda. E daí, se eu não me engano, foi isso. A capa, o pessoal não gostou muito. O pessoal gostou mais da capa original, que era branca. E daí eles acabaram lançando uma sobrecapa, que era o projeto original, que era pra ser a capa original. E a capa branca... Tô vendo a minutagem. E a capa branca acabou se tornando a capa efetivamente a capa, sabe? Não sei se deu pra entender. E eu lembro que, tipo, eu acho que eles fizeram um apelo pra gente comprar na pré-venda. E eu, vou ajudar os caras, meus amigos. Que loucura isso, né? E acabei comprando. Esse aqui, como eu falei, foi o 100º lançamento, é uma coisa muito especial. É a porra do Roy Thomas e do John Buscema. Que eu acho que todo mundo fala Buscema, mas eu acho que é Buscema.
E quando eu conheci o homem, eu dei 2 presentes pra ele. Eu dei o primeiro volume do Conan, da Pipoca e Nanquim, porque o Roy Thomas é um especialista em Robert E. Howard, no personagem Conan. Eu dei pra ele um volume do Berserk, do mangá. É um volume com uma capa meio branca, eu acho que com grift. E eu perguntei pra ele em inglês, o pai negociando em inglês, eu falei pra ele que o Conan foi adaptado em diversas... foi adaptado várias vezes, recebeu várias HQs, várias adaptações para histórias em quadrinhos nos Estados Unidos, mas também recebeu na Europa e também recebeu no México. Vocês sabiam disso? Que tem Conan mexicano e o Conan loiro? O Conan foi adaptado várias vezes. E eu perguntei pra ele o que ele acharia do Conan ser adaptado pro Japão, pros mangás, que é um mercado gigantesco. E ele falou exatamente o que eu falei. O Conan já foi adaptado tantas vezes, por que não ser adaptado para mais um mercado? Vou ser sincero, ele falou mais ou menos isso. Só que eu tava nervoso e eu não sou tão fluente em inglês assim, então eu não entendi 100% o que ele falou. Mas ele falou isso. E eu lembro, cara, torcedor de futebol e fã é tudo idiota, né, mano? É tudo otário. Eu entreguei pra ele no mangá, não, foi no mangá, no livro que eu entreguei pra ele, do Conan, tinha uma carta em que eu falava justamente sobre isso, de quem sabe um dia não lançar Conan em mangá no Japão, abrir uma editora no Japão e lançar um mangá bonito, isso, tipo, sonhador, sabe? O que ele acharia disso, ele que é um profundo conhecedor, e eu deixei o meu e-mail, mano. Até hoje ele não respondeu, então talvez ele não tenha lido, talvez ele não tenha gostado da ideia. Mas eu lembro que ele falou isso, mano, juro por Deus, que eu entreguei um livro do Conan e um mangá do Berserk, e falei isso pra ele sobre quem sabe um dia termos um Conan japonês. Inclusive fiz um vídeo aqui do canal, no ano passado, HQs que deveriam existir. Confere lá depois, olha eu sendo youtuber, pai! Calma, o TDAH tá forte. E daí, mano, ele foi um gentleman comigo, falou que tem diferenças culturais, mas que ia ser uma boa ideia lançar o Conan. Enfim, essa aqui é uma HQ muito especial, cara, é um autógrafo do Roy Thomas. Tirei foto com o homem e tudo. E daí agora vamos pra joia da minha coleção. 16 mil em mangá. Em um mangá ou 2 mangás. Mas antes eu queria falar, vocês já leram Maus? Eu tomei contato com Maus, eu acho que foi num vídeo do Quadro em Branco, em que eu acho que era o Otávio ou o Henrique, sei lá, um dos criadores do canal, fala de como o Maus usa seres antropomórficos, no caso, os judeus são retratados como ratos, os nazistas gatos, os poloneses, se eu não me engano, são porcos, os ingleses são bulldogs ingleses, os franceses são sapos. Como o Maus usa esse recurso para, de certa maneira, tornar a história um pouco mais palatável, porque é uma história muito pesada sobre um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, e para criar várias anedotas. Anedota é uma palavra engraçada, né? Criar várias analogias. Isso aqui é muito bom. Foi muito difícil ler isso aqui. É muito pesado. É bizarro pensar que seres humanos passaram por isso aqui, sabe? E o que acontece? Existem algumas versões de Maus, olha que eu tô me encaminhando, que são especiais. Tem uma versão de Maus que saiu em Israel, que foi publicada em Israel. Eu não consegui achar imagens dela. Talvez eu coloque, mas existe uma versão de Maus que foi a primeira versão que foi publicada em Israel, em hebraico. Ela teve um desenho modificado de um personagem, porque foi alegado que poderia ser ofensivo a maneira em que um personagem judeu era retratado. Existem outras versões que são simbólicas para o autor, como por exemplo a versão que saiu da Polônia e que ela teve ela foi em volta de polêmica. Primeiro tentaram censurar, não queriam que essa versão saísse na Polônia, sabe-se lá por quê.
implicaram muito com o símbolo da capa, que é uma suástica. E mesmo a obra não compactuando com essas ideias, daí um escritor, um jornalista, ele acabou fundando uma editora só para lançar mouse, olha que bacana. Teve também a versão que saiu na África do Sul, meio ao apartheid, se eu não me engano, e que o Art Spiegelman, difícil falar esse nome, ele considerou muito importante. Enfim, existem várias edições importantíssimas pelo mundo. E uma delas é essa aqui, que eu considero uma das joias da minha coleção. Teve uma vez que eu vi um corte de uma live do Jones Manuel, antiga, com o João Carvalho, em que ele levanta e ele tava com uma cueca dos Simpsons. E eu tô com uma bermuda meio feia, daí eu fiquei com medo de levantar. Enfim, qual mangá eu gastei 16 mil? A versão japonesa de mouse. A única versão lançada em formato de revista. Eita, que medo, cara. Quase derrubei aqui. Olha aqui, que foda. Eu passei, pode ser bobagem, eu passei 5 anos querendo essa versão. A única versão do mundo que tem esse formato. Pode parecer bobagem, mas colecionar é bobagem, né? Quando eu falei que eu gastei 16 mil, não foi 16 mil reais, foi 16 mil ienes, o que deu aproximadamente uns 600 reais, tals. Nossa, eu ia falar meu mimei, mas eu acho meio estranho. Eu me dei de presente, eu queria mostrar ela pra vocês, aqui. Ela é uma edição, é a única edição do mundo que tem esse formato maior. Eu ia falar magazine, eu acho que é formato magazine. Ela vem com uma sobrecapa, olha só, com orelhas. Deixa eu ver se... eu não consigo identificar. Imagina, mano, deve ser um cara muito foda que escreveu a maior história em quadrinhos de todos os tempos, Muhammad Gandhi. Só que eu não sei identificar quem é. Olha aqui. A capa é em preto e branco, bem pesado. Essa aqui eu comprei pra mim. Cara, como é bom, né? Cheiro de gibi, né, velho? Coisa nova. E ela vem com... Olha aqui. Ela vem com... Ah, mano, tomara que o YouTube não censure, velho, isso aqui, velho. Não, tipo, não é nazi, né? Ela vem com um cartão postal. Olha que bacana, velho. Olha que legal! Será que é do... Nossa, agora eu fiquei em dúvida, velho. Não, eu acho que é da obra mesmo. Porque eu comprei isso pelo Japão. Não, isso aqui é da editora. Eu fiquei em dúvida se era do Sedex, do frete ou da editora. Mas é da editora mesmo, porque tá aqui. Pan Rolling, que é a editora. E, cara, eu vou guardar isso com muito carinho, cara. Porque ficou uma história muito bacana de contar. Como é que eu peguei isso em mãos? Há anos eu queria comprar esse gibi. O único gibi, a única versão do mouse que é maior, sabe? E há anos eu fiquei sonhando, babando em comprar isso aqui. Eu cheguei a tentar comprar na Amazon, não deu, eles não estão enviando no Brasil. Pelo menos quando eu tentei comprar no eBay. As primeiras versões que tem esse formato, pra quem não sabe, mouse foi lançado... Cara, eu tava com medo disso aqui não tá gravando. Mouse foi lançado em dois volumes, né? Cara, isso aqui é uma realização muito grande. E é muito bacana estar produzindo um vídeo sobre isso, um vídeo da semana. E daí, mano, olha só que da hora, mano. Realmente a lombada é diferente, mas de resto, cara, olha só que da hora. Olha só que legal, já viu esse vídeo? Olha só, olha só, olha lá, olha só, olha lá, olha lá, olha só, olha só, olha só. E, enfim, eu tentei comprar no eBay, só que era inviável, era absurdamente caro. E a versão do eBay era a versão antiga, eram 2 volumes, na verdade, que tinham esse mesmo formato grande. E daí, cara, eu tava vendo a participação do Daniel e do Bruno Zago
no podcast do Anderson Castrinho, o manual, que era ex-manual do Homem Moderno. E daí, olha a coincidência, quando ele estava conversando com eles, tinha chegado a coleção completa do Dragon Ball em japonês. E uma baita coincidência, né? Enfim. E daí ele falou... mano, eu esqueci o nome dos caras, velho. Ele falou que ele comprou através do Japan for You. Os caras são brasileiros, tal. E foi por causa deles que ele conseguiu. Cara, a minha porta tá aberta. E daí eu fiquei com medo do caralho ter um monstro ali. Eu acabei de ver aquela série Bem-vindo a Daryl. Enfim, puta que pariu. Voltando, porra, velho, caralho. E daí ele comprou por meio desse serviço de frete, que vende coisas direto do Japão, ele comprou a coleção inteira do Dragon Ball. E daí eu pensei, eita porra, é minha chance, cara. Eu posso comprar finalmente um mouse, mano. Um mouse japonês, cara. E foi o que aconteceu, mano. Eu entrei em contato com os caras, vou deixar o contato deles aqui, será que tá molengo meu braço? Tá, enfim. Eu vou deixar o contato deles aqui. Eles são... Cara, eu não tenho uma reclamação pra falar deles. Eu, no caso, eu comprei meio tudo junto. Eu comprei isso aqui junto com frete, já. E eles falaram que existia a possibilidade só de eu ter que pagar o produto se ele fosse taxado. Mas eu já tinha pesquisado antes, e livros, eu posso estar falando uma bobagem muito grande e me corrijo. Até é bom vocês me corrigirem, porque daí vocês comentam no vídeo. Livros não são taxados. Então no fim eu tive que pagar o frete e o produto na moeda em iene. E o que acontece? Cara, onde é que eu deixei essa... Eu sou um idiota, tá aqui. Onde é que eu tinha deixado o cartão postal? Eu acho que é um brasileiro que mora lá, sabe? Um descendente de japonês. O nome do WhatsApp é Leonardo. E foi 100%, cara. Eu não tenho uma reclamação pra falar sobre eles. Eu tentei fazer um unboxing. Foi até meio engraçado, mas eu não tenho jeito, tá ligado? Eu tentei gravar sem o tripé, e daí saiu esse desastre aí que tá aparecendo na tela. Mas, olha só como foi bem embalado, sabe? Pelo que eu entendi, o Leonardo comprou isso aqui. Eu até podia ter falado com ele antes pra gravar esse vídeo, eu sou um incompetente. Pelo que eu vi, o Leonardo comprou isso aqui. Eu tinha feito... Eu fiz um Pix ou um cartão? Eu paguei no cartão de crédito, né? 2 vezes. Daí o Leonardo já tinha comprado e daí ele me enviou pelo... Ele enviou por um serviço de frete. E eu não podia estar mais feliz. Isso aqui tá tendo um lugar especial na minha estante. Eu não deixei ele assim, eu deixei ele assim. Só que eu comprei 2. Ai, caralho, puta que pariu, quase rasgou isso aqui. Eu comprei. Olha que eu não tinha reparado o detalhe da sombra deles. Eu comprei. Esse aqui é meu. E esse aqui eu comprei pra dar de presente pra alguém. Cadê o cartão? Olha, será que eu deixo na página certa? O cartão fica nessa página aqui. Esse é da pessoa que eu quero dar o presente. Esse aqui é meu, não tem porra nenhuma de diferença, né? Só pra, sei lá... Não deixei na mesma página, não. Eu quero dar esse mangá de presente pro Bruno Zago. Não é um mangá, na verdade. Eu quero dar essa edição de presente pro Bruno Zago. O que acontece? Cara, me dá uma agonia quando a sobrecapa, tipo... Você sobressai, sabe? Da capa. Que ódio, cara! O que acontece? Eu... tem um projeto, é um sonho da minha vida por enquanto. Cara, é pesado falar isso, porque daí o sonho não se realiza, daí eu se sente mal. Mas um grande desejo meu é ter um podcast em que eu converso com pessoas, com criadores de conteúdo. A primeira pessoa que eu conversei foi o Gabriel da Batcaverna, o canal dele está quase batendo 1 milhão, então se inscreve, e no meu canal também. Depois eu conversei com o criador de conteúdo PJ Brandão da página HQ Sem Roteiro. Eu espero já ter conversado com outras pessoas. No caso, eu gosto de falar que o meu podcast é um podcast itinerante, porque eu não tenho estúdio, mas eu tenho equipamentos, e equipamentos bons em modéstia à parte. E daí, se o convidado não pode vir até mim, eu vou até o convidado.
Então eu já rodei muito lugar para conversar com várias pessoas bacanas. E o que acontece? Eu tenho um desejo muito grande de entrevistar o pessoal da Pipoca Nanquim. O Daniel, o Alexandre e o Bruno Zago. E eu sempre dou... Isso não é só com eles. Todas as pessoas que eu conversei até agora... Todas as pessoas que eu conversei até agora, eu dei um presente. Pro Gabriel, eu dei um livro dos Simpsons. Eu não devia estar falando isso, né, mano? Pô, vocês têm que ir lá ver os vídeos. Eu dei um presente também pro PJ. E eu queria dar eu comprei um presente pra dar pra cada um. No caso, eu vou dar pro Alexandre... Eu não leve. Eu vou dar de presente pro Alexandre a primeira aparição da banda Waller. Vou dar de presente pro Daniel, que é fã de música. O disco, um disco de vinil com a capa ilustrada pelo Guido Crepax, que é um dos maiores gênios da história dos quadrinhos. Tem vídeo do canal Pipoca Nanquim falando sobre eles. E pro Bruno, que é o cara dos mangás, eu vou dar essa edição do mouse. A edição única do mundo que tem esse tamanho. Por isso que eu comprei 2, por isso que foi 16 mil ienes, não reais. Eu espero que você tenha caído nesse bait, que não é bem bait, né? Mas enfim, porque daí você é fisgado, conhece meu canal, eu espero que... Caralho, velho! Não foi o monstro agora, veio tipo assim, puta trovão apareceu. Tomara que amanhã eu trabalhe home office, velho. Puta que pariu. E através disso, então, eu espero ter chamado a sua atenção, eu espero que o algoritmo lance meu vídeo, eu espero que você tenha conhecido esse canal, velho. Nossa, como é bom o cheiro de coisa nova, né? E eu espero que esse canal seja novo pra vocês, se se inscreve, curte, comenta. Eu quero saber se você coleciona alguma coisa, se você me acha um idiota por ter comprado isso, pode ser que sim. Se você me achou bonito, tá ligado? É importante, autoestima. No momento que eu tô gravando esse vídeo, tem muita coisa ruim acontecendo na vida. Muita coisa ruim acontecendo não, graças a Deus. Mas tem coisas que me deixaram chateado, vida pessoal, nada... Então, me fez muito bem gravar esse vídeo. Cara, já pensou se isso aqui é a chave de virada, velho? Puta que pariu, olha o book do pai, eu ganho 1 milhão de inscritos, eu fico famoso, meu podcast supera o Podpah, eu entrevisto o Cristiano Ronaldo, o Pipoca Nanquim antes. Tomara, velho. Eu sei que esse vídeo ficou confuso, foi uma coisa sem roteiro, assim, mas eu faço outros vídeos e toda segunda-feira eu lanço algum vídeo falando de um tema que eu gosto. Provavelmente o primeiro vídeo que eu lancei foi sobre a melhor HQ jamais lançada e eu já gravei as melhores HQs jamais lançadas e tem muita coisa que eu espero que seja pra você, bacanas que estão vindo por aí. Muito obrigado pela sua atenção, o vídeo ficou com uns 40 minutos, eu falando, e eu espero que vocês tenham gostado de tudo que eu mostrei. Espero que 2026 seja um ano maravilhoso. Como é que é? Ano de Copa, ano de eleição, ano de Big Brother, de Oscar. Todo ano é ano de Oscar, né? BBB. Ou não, já pensou se um dia acaba? Mas muito obrigado pela atenção, espero que seja um ano bom pra todo mundo, que você realize seus sonhos. E se você ficou até aqui, comenta... Mouse é muito óbvio, né? Comenta Japão. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus.